Olá, queridos seguidores do canal do YouTube da Empíricos. Quanto tempo nós não falamos? Hoje eu estou aqui para falar sobre barganhas. Como identificar se uma ação está cara ou barata? Como que a gente identifica as pechinchas da bolsa? Existem várias formas de analisar isso e é isso que eu vou te mostrar hoje. Vem comigo. Bom, existem três facetas aqui que a gente pode conduzir essa análise. Uma é qualitativa e as outras duas são quantitativas. Então, vamos por partes. A primeira forma de você pegar um cheiro, se aquela ação, aquele setor, aquele mercado, aquele país está barato ou caro, é o tom da narrativa ou do sentimento dos investidores, da mídia, ao redor daquele papel naquele momento, né? As pechinchas, elas geralmente estão nos papéis onde tem uma nuvem negra ali rondando. Uma série de notícias ruins, uma série de temores comuns à maioria dos investidores, que pode acontecer no macroeconômico ou no microeconômico. No macroeconômico, pós-crise do subprime em 2008. No ano de 2009, estava todo mundo pessimista, todo mundo achando que a economia capitalista ia acabar, e nos Estados Unidos, no Brasil, e não importa se era país emergente ou país desenvolvido, né? Tava todo mundo com um pessimismo muito exagerado, né? E isso fez com que os preços naquele ano de 2009 ficassem muito descontados, excessivamente descontados. Outra situação que a gente viveu isso, 2015, só que dessa vez no Brasil. Quem é assinante Empíricos há mais tempo aí lembra do famigerado O Fim do Brasil, do Felipe Miranda. E esse foi um ano, né, que o Ibovespa chegou aí abaixo dos 40 mil pontos, né? E desde então foi uma bela recuperação, anos e anos de expansão contínua, então preços excessivamente depreciados. E muitos argumentam, inclusive nós, hoje, nós vivemos isso. Tem um ruído político aí, uma ameaça constante de ruptura institucional, é o legislativo que briga com o executivo, que briga com o judiciário, enfim, o que está no preço é uma ruptura institucional. Isso está fazendo com que os preços fiquem excessivamente depreciados. Mas qual que é o cuidado que a gente tem que ter ao avaliar essas nuvens negras, né? Às vezes é só ruído, às vezes é realidade. Você tem que separar as duas coisas, porque às vezes a narrativa ela tá certa. Então assim, por exemplo, né, vou dar o exemplo da China aqui. Tem alguns trimestres aí, né, mais de um ano, mais de 4 trimestres consecutivos, que o governo chinês vem escalando a sua interferência nas empresas de lá, né? O que começou ali como um mero antitruste, né, por parte do Partido Comunista Chinês em relação ao Alibaba, hoje já se tornou uma coisa em que o governo restringe os dias em que as crianças podem usar videogame. Imagina o impacto disso nas finanças das empresas de videogame da China, né? Então, assim, o mercado acionário lá, ou das empresas chinesas listadas fora da China, vem caindo demais. E essa é uma narrativa que tem um bom fundamento, vamos chamar de lastro aqui na realidade, né? Agora, por outro lado, em 2009, um ano pós-crise, né, que o pessimismo é uma coisa, assim, emocionalmente normal do investidor depois de uma grande crise, né? Qual que era o fundamento na realidade, né? O Brasil estava crescendo, os países emergentes crescendo, a economia dos Estados Unidos, né, por mais que tivesse entrado em uma recessão, continuava com fortes instituições, bases sólidas, uma classe média enorme, ainda com renda, com capacidade de consumir. Então, assim, 2015, a mesma coisa, né? Depois trocou o governo, a situação do país melhorou, chegamos no precipício, mas não caímos. E hoje também, assim, o que as pessoas estão precificando, né, é acabar a nossa democracia, né, que é um cenário muito extremo, vamos combinar. Será que realmente as instituições brasileiras hoje, elas permitem uma ruptura tão abrupta por causa de um mandato presidencial? Então, assim, é importante ter esse julgamento, conversar com várias pessoas diferentes, especialistas nos seus campos, né? Cientistas políticos, economistas, especialistas no mercado imobiliário, como foi, por exemplo, na crise de 2008, né? E assim por diante, para a gente conseguir separar o que é ruído da realidade. No campo microeconômico, nós também temos nossos exemplos de nuvem negra. Como vocês bem sabem, o micro é meu campo preferido e eu separei 3 exemplos aqui, mas eu poderia falar de vários outros. Um primeiro que eu gosto muito é o caso de Raia Drogasil, em 2018, com a polêmica que teve das associativistas.
que são uma série de farmácias independentes, né, que começaram a se unir nesse ano de 2018 e fazer compras com fornecedores em bloco. A Raia já era líder no setor de varejo farmacêutico no Brasil, com uma participação de mercado de mais de 25% nessa época. E qual que era a narrativa predominante, né? Quem for o líder desse setor vai ganhar, porque vai ter vantagem na compra de insumos junto aos fornecedores, pela escala, né? Vai pagar mais barato, vai conseguir vender mais caro, porque tem uma participação de mercado maior, está em toda a esquina, tem margens melhores, vai continuar crescendo, engolir os menores. E essa era a narrativa de Raia Drogasil, né? Só que nesse ano, as farmácias independentes, que eram também seus ali 20% do varejo farmacêutico no Brasil, se uniram em associações, que começaram a fazer as compras de insumos como se fossem empresas únicas. Então, você imagina uma única empresa que também era 20% do mercado, né? Era uma baita competição de preço para a Raia Drogasil, né? Que, a partir daí, essas associativistas começaram a crescer e competir em preço, né? Elas conseguiam competir em preço juntas, né? Porque conseguiam pagar lá o insumo delas mais baratos quando elas compravam em bloco. A Raia Drogasil subestimou as associativistas, não brigou em preço quanto deveria brigar para um varejista. Vamos lembrar que varejo, gente, é um negócio difícil, né? O consumidor brasileiro, ele é pechincheiro, ele compara preço. Bom, o que aconteceu em 2018 foi que a Raia Drogasil perdeu alguns pontinhos de market share, aí, de participação de mercado para as associativistas, e naquele ano o papel caiu 36%. Do final de 2017 até o início de 2019. Você imagina o sonho que é comprar Raia Drogasil, uma excelente empresa que está sempre cara, hoje está em torno dos R$26, chegou a 23 naquela época, que é uma coisa assim muito difícil de acontecer. E acabou que era uma nuvem negra, porque excelente que é a Raia Drogasil na sua execução, ela readaptou sua estratégia, começou a brigar em preço, falou para os investidores assim, olha, a gente vai abrir mão de margem bruta porque a gente precisa proteger a nossa participação de mercado, mas a gente compensa na eficiência das despesas, e foi isso que eles fizeram. E de 2019, 2020, 2021 para frente, o papel só se recuperou. Então foi um belíssimo exemplo de nuvem negra que era ruído, né? Porque a empresa se provou mais uma vez na execução. O desastre de Brumadinho em Vale. Esse é polêmico, eu sei, mas calma. Nós vamos aqui colocar as coisas em perspectiva. Foi em 28 de janeiro de 2019, quando a barragem lá de Brumadinho estourou, todos sabem dessa história, perto da minha cidade natal, Belo Horizonte, inclusive. Quando a barragem estourou, ficou claro que aquilo seria um desastre ecológico, humanitário, muito grande, e que isso implicaria que a Vale teria que, no mínimo, pagar algumas multas bilionárias. Isso, assim, o mercado inteiro já sabia de cara, quando ficou passando lá no noticiário o dia inteiro sobre o desastre, né? Mas qual que é a questão? No dia 28 de janeiro de 2019, o papel de Vale caiu 25% em um dia. Assim, gente, nessa época a Vale já valia, sei lá, seus perto de 100 bilhões de reais. Realmente, será que a Vale ia ter que pagar 25 bilhões em dívidas para justificar uma queda de 25%, né? Então, assim, foi um exagero, tanto que depois disso o papel veio subindo, né? Recuperou e ultrapassou os valores que ele estava naquela época. E um último exemplo é um que estamos vivendo agorinha, hoje, as we speak, enquanto nós falamos, que é B3, que está vivendo aí uma nuvem negra, uma ameaça de competição, um rumor de que outras empresas do setor financeiro, como por exemplo XP, BTG Pactual ou algumas outras, vão fazer outras bolsas, né, para competir com a B3. Esse rumor começou aí na mídia, depois tá rolando aí um rumor nos bastidores, na Faria Lima, entre os investidores. O fato é que o papel de B3 caiu 32% já, desde o final do ano passado até hoje. É uma nuvem negra. E quando a gente está olhando para o presente? E aí, competição de B3 é nuvem negra ou realmente tem um fundamento na realidade, né? Esse é o trabalho, assim, mais sofisticado, talvez, por parte de um analista, né? Porque, assim, todo mundo que me acompanha já sabe minha opinião. Eu acho que essa nuvem negra está um pouco exagerada, não justifica 32% a menos no valor de mercado de B3. É muita coisa, entendeu? Talvez tenha uma competição, talvez o valor justo caia aí para
sei lá, 10, 15% a menos. Então eu acho que está um pouco exagerada, né? A gente pode sempre errar, olhando para o passado é sempre fácil acertar, né? Mas a minha visão hoje é que está um pouquinho exagerado. Agora vamos passar para os aspectos quantitativos, né? Que é quando a gente bota a mão na massa e coloca os números no papel e chega a uma conclusão mais assertiva se aquele papel está caro ou barato. Primeiro é o valuation relativo, né? Ou avaliação relativa por múltiplos, que a gente pega alguns múltiplos, né? Calcula ele para cada empresa e compara com outras para ver se no relativo elas estão sobre ou subavaliadas, né? Sempre no relativo, por isso que se chama avaliação relativa. Bom, alguns múltiplos que a gente pode usar para comparar. Preço sobre lucro, então é simplesmente o preço de tela sobre o lucro líquido por ação ou o valor de mercado da empresa sobre o lucro líquido total, né, daquela empresa consolidada, que é o que a gente chama aqui de PL, né, ou PE, em inglês, Price Earnings. Em muitos softwares, sites, vocês vão ver assim. O valor da firma sobre o EBITDA, né, que é o lucro antes dos impostos, das despesas financeiras, depreciação e amortização, ou EV/EBITDA, né, do inglês Enterprise Value, também é uma medida muito comum. O valor da firma sobre vendas, né, ou EV/Receita, ou EV/Sales, né, na sigla em inglês aí, muito usada para empresas de tecnologia. O Price Earnings, né, o preço-lucro é muito usado para bancos, enfim, empresas cujo lucro líquido ele é bem representativo e indicativo da performance do negócio, né? Nem sempre é o caso, às vezes entra muita depreciação no resultado que acaba afetando muito o lucro e manchando um pouco, né, esse indicador. E nesses casos a gente olha para o valor da firma sobre EBITDA, né, que tira... É importante, assim, é interessante olhar essa métrica para indústrias muito intensivas em capital, para empresas do setor aéreo, por exemplo. Enfim, cada setor aí tem sua métrica mais adequada. Então, você pega essas métricas, calcula elas, então, com os preços atuais, né, o preço atual de tela, o preço da tela mais a dívida líquida da empresa, que é igual ao valor da firma, né? E compara. Compara com quem? Existem 3 formas de você comparar. Primeiro, a empresa com ela mesma. Por exemplo, Itaú, sei lá, Itube 4. Hoje, vamos supor, eu não sei de cabeça, tá? Mas vamos supor que ele está negociando a 5 vezes o PI dele, né? Mas historicamente, quando a gente pega aí a série histórica dos últimos X anos, 3 anos, 5 anos, negociava a 8. Então, tá mais barato, né? Tá mais barato do que ela mesma. Uma outra forma, comparar com concorrentes, né? Eu posso comparar Itaú com Santander, com Bradesco, com Banco do Brasil, com BTG Pactual e assim por diante, né? Então, se um tiver mais caro que o outro, em termos de múltiplos, né? Fala assim, putz, em relação a essa empresa, vamos colocar Santander, o Itaú tá caro. Ou o preço do Itaú tem que cair, ou o do Santander tem que subir. Tá entendendo? O pulo do gato, que é relativo, entendeu? E você pode olhar também para pares internacionais, mas com muito, muito cuidado, adequando para as diferenças mercadológicas entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Que via de regra a gente usa. Então, assim, vou dar alguns exemplos, né? A gente pode comparar Itaú aqui com JP Morgan, que é listada lá nos Estados Unidos, ou com Goldman Sachs, e falar assim, putz, principalmente se você achar que o mercado brasileiro vai caminhar para o americano, né? Ele vai convergir, nem sempre é o caso, tá? Mas às vezes que ele vai convergir para o formato que aquela indústria, aquele setor tem nos Estados Unidos. Fala assim, olha, o Itaú, ele está negociando aqui a 5 vezes, mas o JP Morgan, ele negocia, os investidores lá pagam 10 vezes o lucro dela, né? E aí, como eu acho que o setor bancário no Brasil vai caminhar para os Estados Unidos, eu acho que existe uma chance de o mercado reavaliar Itaú favoravelmente, né? Pagando um múltiplo maior. Gente, isso tudo é hipotético, tá? É só um exemplo. Então, existem essas 3 formas de você comparar aqui, usando um valuation relativo, né? Com base em múltiplos. E a última forma que a gente pode usar para concluir se uma empresa está barata ou não é o valuation por fluxo de caixa descontado. Esse dá muito trabalho, geralmente está reservado aos analistas profissionais, né, que respiram isso, acordam isso, dormem isso, como a pessoa que vos fala, porque você precisa projetar todo o fluxo de caixa que aquela empresa vai gerar, na sua opinião,
no futuro, né? E de acordo com essa metodologia, o valor justo dessa empresa é o somatório, quem lembra aí das aulas de matemática, hein? Essa é para os nerds. É o somatório dos fluxos de caixa futuros gerados pela empresa, trazidos a valor presente a uma taxa de desconto apropriada. Bom, é uma forma, né, de você calcular se aquela empresa está muito distante do que ela deveria valer, né? Mas você tem que tomar alguns cuidados, mesmo se você se der ao trabalho de fazer isso, né, que consome muito tempo. Primeiro, sensibilidade às premissas. O valor da empresa usando essa metodologia, ele é muito sensível a algumas premissas. Sempre tem ali 2 ou 3 premissas na sua projeção de caixa que são as mais relevantes e que, quando você altera aquelas premissas, elas têm impacto bem grande no valor presente e justo da empresa, né? Então, uma premissa que é comum a todas as empresas, a taxa de desconto que você usa, né? Então, se você coloca meio ponto percentual para cima, meio ponto percentual para baixo, isso pode ser a diferença entre você encontrar um upside potencial ou um downside potencial. Então, é sempre interessante você fazer uma análise de sensibilidade, né? Tem como você fazer isso no Excel, etc. Mas você pode fazer na mão mesmo, só trocando ali, vendo como que o valor justo muda, né? Você fala assim, olha, eu acho que a taxa de desconto apropriada é essa, eu acho que o crescimento da empresa é esse, eu acho que a margem de lucro é essa. Mas é bom você fazer uma análise de sensibilidade em relação a essas premissas e falar assim, putz, no meu cenário base é isso que eu espero, mas no cenário pessimista eu espero para cá, no cenário otimista eu espero para lá. E daí, fazendo a sua análise de sensibilidade, você vê o quão o seu cenário está protegido, né, em relação a esses eventos adversos aí que podem acontecer, né? Então tem que tomar cuidado. Esse valor justo que você calcula, ele não é escrito na pedra, né? Ele não é uma bala de prata, depende muito das premissas que você adota. E daí, vamos supor que você fez lá suas análises de sensibilidade, você chegou num preço justo que está 50% acima do preço atual de tela, né? Usando premissas realistas ou conservadoras. Se você tiver que pender para um lado, é sempre melhor ir para o conservador. Esse upside potencial de 50%, eu vou te falar, é raro, não é fácil de você achar. Se você achou 50%, assim, você tem uma margem de segurança razoável. Agora, em compensação, se você achou um preço que está 10% acima do preço de tela, você concorda comigo que, se você errar em algumas premissas, seu upside já morre, se ele for 10%? Agora, se ele for 50%, 70%, putz, se eu errar nas premissas, ainda assim eu vou achar, sei lá, 35% de upside. Então, quanto maior é o upside potencial que você acha aqui, maior é a sua margem de segurança e mais descontada, pechinchada, promocionada está aquela ação. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado. Essas são algumas das técnicas, das ferramentas que eu uso no meu dia a dia aí para tentar achar as grandes barganhas. Fazemos isso diariamente aqui na Empíricos. Se você quiser ter acesso a quais são os nomes que a gente acha hoje que estão baratos na bolsa, assine a nossa série Carteira Empíricos apontando sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela. Por último, se você quiser uma foto desse quadro aqui atrás em alta resolução, é só mandar um comentário aqui que a gente manda para você direto do nosso grupo do Telegram. Pessoal, por hoje é só. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.